Queridos, graça e paz. Hoje nós estamos no nosso segundo episódio da série Libertação na Prática e hoje nós vamos falar sobre portas abertas e legalidades espirituais. Você já percebeu que em alguns momentos, em algumas vezes, você ora, você jejua, você busca, mas parece que algo continua acontecendo, algo continua voltando e se repetindo? Você sabia que isso pode não ser por falta de oração, e sim alguma porta que está aberta, alguma legalidade espiritual que se encontra aberta? Hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje eu vou te ensinar sobre legalidades espirituais e como fechar essas brechas que dão acessos a ataques repetitivos. Tá? Efésios capítulo 4, versículo 27, a palavra do Senhor diz assim: não deis lugar ao diabo. Quando o apóstolo Paulo fala não deis lugar ao diabo, nos traz um entendimento de que lugar significa espaço. Ele carrega uma ideia de espaço concedido, né? Ele carrega uma ideia de oportunidade. Então, quando esse texto está dizendo, olha, não deis lugar ao diabo, isso significa não dê oportunidade, não dê acesso, não dê espaço, não conceda ao diabo espaço. O inimigo, ele opera onde há abertura. O inimigo, ele opera onde há um espaço concedido. Legalidade espiritual é quando algo dá direito de atuação. Legalidade espiritual é quando algo dá direito de atuação no mundo espiritual. Então, isso é legalidade. Pastor, o que são legalidades? Legalidade é quando algo dá direito de atuação no mundo espiritual. Eu vou dar uma breve analogia para que você possa entender o que significa essa questão da legalidade espiritual. Se uma porta é deixada destrancada, não significa que a casa mudou de dono, mas alguém pode tentar acessar. Por exemplo, eu deixo a porta da minha casa, o portão da minha casa aberto. Eu estou dando acesso a qualquer pessoa, né, a entrar. Quando eu deixo destrancado, eu estou dando acesso a qualquer pessoa a entrar. A casa não mudou de dono, a casa é minha. Mas a partir do momento que eu deixo a porta ou o portão destrancado, eu estou dando o acesso para que outra pessoa possa entrar. É exatamente isso que são legalidades espirituais. Porque o inimigo, ele não cria a brecha, ele explora a brecha que já se encontra aberta. E eu quero falar a respeito de algumas brechas espirituais que porventura possa estar dando aí legalidades espirituais de opressões, de situações, de ciclos repetitivos na sua vida que você tem tentado resolver com oração, tem tentado resolver com jejum, mas na realidade é necessário um posicionamento, é necessário renúncia, é necessário de fato que essas legalidades hoje elas venham ser fechadas no mundo espiritual. Quais legalidades que podem ser? Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Pecado não tratado, não confessado, amargura, falta de perdão, a mágoa, são legalidades espirituais. São com certeza legalidades espirituais e muitas pessoas elas estão dando esse acesso ao inimigo através dessas legalidades espirituais, né? A falta de perdão, a amargura, a mágoa, o ressentimento são portas de acesso a legalidades espirituais para que o inimigo possa atuar.
Então é muito importante que haja de fato o perdão, né? Que nós venhamos liberar o perdão para aqueles que nos feriram, para aqueles que porventura nós carregamos mágoas, ressentimentos. É necessário essa liberação, porque o perdão ele não é apenas a asepsia da alma. O perdão é de fato fechar essa legalidade espiritual, esse acesso que muitas das vezes o inimigo tem encontrado para trazer opressões espirituais sobre a vida de pessoas, né? Até mesmo de pessoas cristãs. Então, nós podemos muito bem ver que às vezes não é por falta de oração, não é por falta de jejum, mas é de fato uma necessidade de fechar legalidades que porventura elas têm dado acesso ao inimigo, que pode ser também esse ressentimento que você guarda há muito tempo, talvez dos seus pais, ressentimento talvez dos seus líderes, ressentimento talvez de alguém que te magoou, que te machucou de alguma forma. E isso pode ser uma brecha, na realidade é uma brecha para o inimigo ele atuar, para ele ter acesso, para ele ter espaço, para que ele possa trazer essas opressões espirituais, esses ciclos repetitivos, essas repetições de situações que de repente você tem orado, tem jejuado, mas não tem saído delas. Então pode ser por conta dessa legalidade. Então pecados não tratados, amargura, palavras de maldição liberadas, ou seja, lá em Provérbios a palavra do Senhor diz que morte e vida estão no poder da língua. Então nós precisamos entender o poder que tem as palavras. Então por muitas vezes é liberado através dos nossos próprios lábios palavras de maldição, palavras lançadas de repente dentro da nossa casa, de repente até mesmo sobre a nossa vida, que é necessário que haja renúncia, que haja mesmo o fechamento dessas brechas espirituais, dessas legalidades espirituais, práticas contrárias à palavra. Então tudo isso são legalidades espirituais que podem porventura ser a porta de acesso para que o inimigo entre, para que o inimigo causa então aí esses ciclos repetitivos, essas opressões espirituais. E como fechar essas brechas, né? Como fechar essas legalidades? Arrependimento, perdão liberado, né? Eu preciso perdoar, renunciar verbalmente. Eu preciso fazer uma renúncia verbal, eu preciso abrir os meus lábios. Como eu disse aqui, Provérbios diz: morte e vida estão no poder das palavras, da língua, né? Então, nós podemos ver que Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, ele usou verbalmente a palavra. Ele usou a palavra do Senhor. Ele falou a palavra, né? Então, nós precisamos abrir os nossos lábios e renunciar verbalmente, renunciar, se arrepender verbalmente, abrir a boca e falar: eu renuncio este pecado assim, 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 eu renuncio essa mágoa que eu sinto de tal pessoa, eu libero ela no mundo espiritual, eu libero meu coração agora, eu libero ela no mundo espiritual. Então é necessário essa renúncia verbal, estabelecer uma rotina espiritual. Como eu fecho brechas? Estabelecendo uma vida de devocional, estabelecendo uma rotina espiritual na atmosfera em que eu estou, no ambiente que eu estou, quer seja na minha casa, onde eu estiver. Eu preciso estabelecer uma rotina espiritual, eu preciso profetizar a palavra, abrir os meus lábios, eu preciso estar em constante devocional com o Senhor, intimidade com Deus, uma vida de adoração ao Senhor. Então isso é muito importante. O princípio do governo espiritual: quando o governo espiritual não é exercido, algo tenta ocupar o lugar. Então é por isso que é necessário eu estabelecer uma rotina espiritual, porque através do profetizar eu estou mostrando que há um governo espiritual dentro daquele lugar, que há um governo espiritual sendo estabelecido e exercido, e que não há espaço para outra coisa ou outro alguém ocupar aquele lugar.
Então o inimigo ele não cria brechas, ele explora as brechas que estão abertas. Quando você se arrepende, quando você renuncia, quando você se posiciona, é como ir a um tribunal com um advogado, aleluia, perfeito. Então quando você se posiciona neste lugar de fechar essas legalidades espirituais, é como você ir no tribunal com um advogado perfeito. E a Bíblia fala quem é esse advogado. Esse advogado é Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Então, a partir do momento que você se arrepende, que você renuncia, você está indo ao tribunal com este advogado perfeito, Jesus Cristo, aleluia. Porque o sangue de Jesus cancela, recebe isso nesse dia. O sangue de Jesus cancela todas as acusações, fecha processos, anula decretos espirituais. Você está entendendo? A partir do momento que você se posiciona em se arrepender, em renunciar, você então entra nesse tribunal com esse advogado perfeito que é Jesus Cristo. E o sangue dele cancela todas as acusações, fecha todos os processos e anula todos os decretos espirituais. As legalidades passam a ser agora fechadas e todo o acesso que o inimigo tinha, ele não terá mais, aleluia. A partir do momento que há arrependimento, que há esse fechamento de legalidades, ele não tem mais acesso, ele não tem mais governo. Quando você declara, eu renuncio, é como que você rasgasse todo o contrato. E a partir daquele momento ele não tem mais poder e nem domínio em atuar nas áreas da sua vida. Por isso é necessário um posicionamento. Desde o primeiro episódio da série Libertação na Prática, eu tenho falado a respeito de posicionamento. Porque para mim falar de libertação, eu preciso falar de posicionamento. Não existe libertação sem um posicionamento. Porque a partir do momento que eu me posiciono, eu começo a renunciar e fechar as brechas espirituais. E aí o inimigo perde o acesso. Porque o apóstolo Paulo, como eu li aqui em Efésios, ele vai falar, não deis lugar ao diabo, ou seja, não dê ele oportunidade, não dê ele acesso. Feche o acesso. E para que eu e você possa fechar esse acesso é necessário o quê? Posicionamento. Posicionamento de arrependimento, posicionamento de renúncia. Porque a partir desse posicionamento eu entro no tribunal com esse advogado perfeito que é Jesus Cristo. Toda acusação é anulada. Todos os processos são fechados e todos os decretos espirituais, decretos malignos que foram estabelecidos, eles são anulados no mundo espiritual. Existem leis espirituais, o mundo espiritual é real, querido. E esse mundo espiritual, existem leis espirituais sobre eles. Então, a partir do momento que se dá lugar e acesso ao inimigo, ele vai atuar. Através dessas legalidades, ele vai explorar essas brechas. E vai acontecer situações repetitivas que por mais que ore, que por mais que jejue, se não tiver um posicionamento de fechar legalidades, de fechar brechas, vai continuar acontecendo, se repetindo. Então hoje o Espírito Santo, através desse vídeo, está nos dando a oportunidade de discernir, de buscar de Deus quais são as legalidades espirituais que estão sendo abertas em nossas vidas. Quais são as legalidades que estão sendo porta de acesso para o inimigo agir e muitas das vezes trazer opressão em situações repetitivas sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus, que esse vídeo possa te despertar a se posicionar e a renunciar, para que esse contrato seja rasgado, para que haja de fato aí uma quebra
um cancelamento de acusações, uma quebra de decretos espirituais, para que você possa, em nome de Jesus, se posicionar e receber, em nome de Jesus, algo novo da parte de Deus. Eu creio que hoje, no tribunal espiritual, toda acusação, escute isso, toda acusação contra a sua vida está sendo cancelada. A partir do seu posicionamento, eu creio que em nome de Jesus, no tribunal espiritual, toda acusação contra você está sendo anulada, está sendo cancelada. Se posicione nessa guerra, se posicione nessa batalha, feche as brechas espirituais e declare que existe um governo espiritual sobre a sua vida, e esse governo é de Cristo. Esse governo é da palavra de Deus. Que a sua casa não está desprotegida. Quando eu falo casa física, eu falo casa espiritual. Não existe porta de acesso para o inimigo agir e atuar. A partir de hoje, se posicione. Se posicione e não dê lugar, acesso, oportunidade para que ele possa operar, para que ele possa agir. Feche as brechas, perdoe, abre o seu coração hoje, se arrependa, perdoe quem tiver de perdoar. Peça o Espírito Santo para arrancar do seu coração toda a mágoa. Faça oração, profetiza, renúncias verbalmente. Faça essas renúncias verbais. Abra a tua boca e comece a renunciar, dê nome ao pecado, comece a renunciar. E você vai ver o que Deus irá fazer sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.